E hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante, pelo menos para mim, que é a relação mãe e filhos, né? Filhos homens, filhas mulheres, mas a relação da mãe, dessa mulher hoje que vive, né, com mais de 40, com mais de 50, escolheu ser mãe, escolheu a maternidade, né? Eu ousaria dizer que é uma das relações mais importantes da vida de todo indivíduo, é a relação dele com a sua mãe, né? E quando eu falo em relação, eu falo em algo muito maior, em um vínculo, né? Em um estado vinculado muito maior, né? A gente às vezes vê a relação só por conta ou do dia a dia, ou da falta, né? Ou das brigas, dos atritos, ou do amor, da capacidade. A relação mãe e filho é uma relação que desde muito tempo, quando surgiu a psicanálise e junto surgiu o raio-x, Freud falava sobre isso, né? Nós hoje sabemos, temos certeza que é uma das mais importantes da vida de todo indivíduo. Então eu tô aqui para falar um pouco dessa relação. Eu me sinto uma pessoa que sempre investiu muito nisso, nessa relação vinculada. Sou mãe de uma filha, né? Não sou mãe de mais de uma e nem de meninos. Sou avó emprestada de 3 meninos, um da parte do meu marido, que tem 10 aninhos, e outros 2 da parte da minha irmã, da minha afilhada, que são Pedro e Luca. E eu sinto muito a importância desse vínculo para mim, na minha vida, para minha decisão de ser mãe, e também sempre olhei muito como eu estabelecia essa relação com a minha filha e essa relação comigo como mãe. O seguinte, a maternidade sempre foi para mim um grande desafio. Não sei como é para vocês, sempre foi um grande desafio. E volto a dizer, é o vínculo que primeiro a criança, com a visão terapêutica que eu tenho, é o primeiro vínculo da criança, né? Mas foi também a maternidade, o primeiro vínculo da mãe aqui que vos fala. Então eu acho que a maternidade, ela não tem só uma importância e ela não é só um vínculo estabelecido por um lado. Eu vejo a maternidade como um vínculo estabelecido pelos dois lados, né? E acho que é super importante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque de acordo com vários pesquisadores, com vários profissionais da área da saúde, a maneira como que a gente lida com os nossos relacionamentos ao longo da nossa vida é uma maneira que está diretamente relacionada ao primeiro relacionamento que a gente tem, considerando a vida aqui no planeta Terra, considerando inclusive o período pré-natal, que é o período onde a gente passa a conviver e a ter um vínculo único e exclusivo através do corpo da mãe. Então, os nossos relacionamentos, a maneira que a gente estabelece os nossos relações estão influenciadas, e eu acredito nisso, estão influenciadas diretamente pelo vínculo com a nossa mãe. Então, todas essas pessoas que são mães e que se sentem mãe de 2 rapazes, a gente sabe, né, o tamanho, a grandiosidade que existe nesse tópico do relacionamento com os filhos na maturidade. E eu gostaria muito que a gente pudesse olhar isso sobre os 2 lugares. Por quê? Filho que já tem 21 anos, um moço, né? Nós temos quando uma mulher na maturidade, né, que é como eu chamo as lobas, uma mulher cheia de revelações, cheia de história para contar, ela chega na maternidade mais cedo ou mais tarde,
com menos idade, com mais idade, não importa. Algo muda na vida dessa mulher, né? E nem sempre tudo que muda é para a gente se sentir melhor, né? Nós somos a nave espacial, nós somos o corpo, nós somos a contingência que sustenta, pelo menos as mães biológicas, a contingência que sustenta o bebê aquele momento, naquele vínculo, naquela nutrição e naquela relação com o resto do mundo. Isso por si só, se a gente para observar e se a gente para olhar isso com bons olhos, isso por si só já traz uma responsabilidade e uma equação de vínculo gigantesca, né? E a partir daí, as mães adotivas que recebem esse filho e cuidam e manejam com tudo que acontece na vida dele, que é como uma mãe biológica que vai parir e vai cuidar do próprio filho, todo o resto que acontece é algo exclusivo e único. Eu sou mãe de uma só filha, mas eu imagino e observo em clínica e na minha família que essa atenção e essa presença da maternidade com o seu filho, seja ele a mãe de 1, de 2, de 3, até de gêmeos ou trigêmeos, não tem ninguém aqui, né, mãe de gêmeos, por acaso, cada experiência, cada vínculo, cada relacionamento, cada parangolé que a gente tem com aquele ser é único, né? Então eu não acredito que por você ser uma mãe experiente, que já teve aqui, alguém falou em 4, né? 4 filhos, tenha seja completamente igual a sua percepção da maternidade com cada um deles. Imagino que não. Então, para começar, o que eu quero falar é sobre esse vínculo da maternidade, o quanto que isso é precioso, o quanto que isso é fundamental para qualquer filho, mas eu gosto de dizer que isso também é fundamental para qualquer mãe. E eu estou falando hoje aqui dessa relação mãe e filhos. Eu não estou falando da relação pais e filhos, nem família, né? Porque isso é um outro contexto, é um outro tipo de vínculo. Eu estou falando do primeiro vínculo de qualquer ser vivo que exista nesse planeta, que seja, que nasça, né? E que tenha uma mãe. Nós somos seres que estamos classificados como que? Nós somos mamíferos, né? Nós damos de mamar, nós alimentamos as nossas crias, os nossos filhos e filhas. E esse tipo de ser, ele tem também um sistema nervoso central muito evoluído, muito diferente do sistema nervoso que diz para, congela, do sistema nervoso que vem depois que diz corre, ou para, passa ou vai, vida ou morte, que é o sistema nervoso do vínculo, que é esse que nós lidamos com os nossos filhos. Nós temos vínculos com os nossos filhos, não é mesmo? E nesse vínculo com os nossos filhos, nós percebemos muitas relações, muitos sentimentos, coisas positivas, coisas negativas. Nós aprendemos a respeito de nós ensinamos a respeito do mundo, do externo para essas crianças, para esses filhos. Então, a mãe, a atenção da mãe, a conexão da mãe para esse bebê já dentro do útero, dentro do período pré-natal, é algo de extrema importância para o desenvolvimento cognitivo, psicológico, motor, em todos os sentidos. Então, nós temos não só uma importância, como uma conexão, uma ligação, por conta, inclusive, desse sistema nervoso central muito elaborado, que é o sistema nervoso central do vínculo, do mamífero. Nós temos uma
importância, uma conexão com os nossos filhos e os filhos conosco muito forte. É o primeiro vínculo que o bebê tem. É a primeira concepção de relacionamento que o bebê tem. É altamente receptivo, né? O bebê, ele só está ali para receber, dentro do útero totalmente, fora do útero também, quando ele nasce, a partir dali ele vive, convive com a mãe e com quem está próximo. Ele é um ser receptivo. Então é interessante a gente pensar também nos nossos filhos nesta fase, que eu sei que a maioria aqui parece que falou que tem filhos já maiores, né? Mas é importante a gente pensar nesses filhos maiores de hoje, olhando na linha do tempo, nessa linha linear de tempo, esse bebezinho que teve o primeiro vínculo, a primeira relação com a gente. O lugar aonde a gente ocupa para esse ser, mesmo que ele tenha crescido, mesmo que ele tenha verticalizado, mesmo que ele tenha virado um homem de negócios, uma mulher, mesmo que já seja mãe, que você já seja avó, não importa. Quando você trabalha com a linha do tempo, com o seu filho, com a sua filha, isso traz para você uma percepção do seu lugar e da sua real importância na vida dessa pessoa. Só que aí eu quero dividir com vocês que a gente, como mãe, não oferece só carinho, aconchego, acolhimento e atenção. A gente, como mãe, e nós mães sabemos, né? A gente oferece limite, a gente oferece contingência, a gente oferece não, né? Porque educar é algo que eu costumo dizer para mim, para todas as minhas lobas e clientes, que é assim, não é algo que você determina, que você coloca como uma situação e deixa. Não. O processo de educação de mãe com filho, em qualquer idade, viu, gente? Claro que a base do 0 a 7, do 7 a 14 é muito grande. É muito importante, é muito definitiva, é a matriz. Mas a partir dali, o filho não deixa de ser filho, a mãe não deixa de ser mãe, a gente não deixa de ter vínculo, a gente não deixa de ter preocupação e desconforto e incômodo com o ego, com a persona daquele filho. Porque uma coisa é você ter um bebezinho fofo, banguelo, gostoso, que o tempo inteiro, apesar de toda a tirania, porque os bebês são naturalmente tiranos, eles estão ali e você olha e aquilo é fofo. Você passa a ter também um ser humano que cresce, que tem pelo, que tem cheiro, que tem chulé, que tem vontade, que não é igual à sua, que interfere na sua vida, que bagunça a sua casa, que esculhamba o quarto, que pega, se for menina ou menino, de repente, pega suas roupas, que não devolve no armário, que acha que você é propriedade. Então, nós temos milhões de relações com os nossos filhos. À medida que eles crescem, esses vínculos e essas relações devem crescer também. Porque uma coisa é uma mãe ativa com um bebê totalmente receptivo. É isso que eu quero dizer pra vocês. À medida que esse bebê cresce, que esse bebê engatinha, que esse bebê verticaliza, que esse bebê faz aniversários, que ele começa a falar, que ele começa a ir pra escola, que ele vai ampliando o mundo dele, e tem que ser assim, ele vai adquirindo aquela famosa situação da personalidade. E para muitas mães, e eu sei disso em consultório, uma criança com personalidade muitas vezes incomoda. E a mãe se perde e fica desestimulada da relação.